Descubra o milagroso plano de Deus. A transformação que surge das portas fechadas. No terceiro ano de Joaquim, em Jerusalém, uma cidade agitada e fervilhante, Pedro, o apóstolo, um homem que abandonou suas redes para seguir o chamado de Cristo, encontrava-se em um estado de desespero. Encarcerado sob as ordens de Herodes Agripa, ele se via preso em uma cela escura e fria, com correntes pesadas que restringiam seus pulsos, e guardas armados mantinham vigilância constante sobre ele. O som metálico das correntes ecoava na escuridão, misturando-se a sussurros distorcidos que preenchiam o ar opressivo da prisão. Enquanto isso, na cidade, uma fervorosa comunidade de crentes se reunia em oração, clamando a Yahweh. Eles revisitavam as promessas de libertação e proteção feitas a seus ancestrais, suplicando por intervenção divina. A noite parecia interminável, mas a fé ali presente queimava como uma chama incansável. Entre as súplicas, um clamor se erguia: Senhor, ouça-nos. Na escuridão mais profunda, o céu respondeu. Uma luz celestial irrompeu na cela, iluminando cada canto sombrio e deslocando a opressão daquela prisão. Um anjo do Senhor apareceu, rompendo a desolação infundida por correntes e cadeias. Levanta-te depressa, disse o mensageiro divino, enquanto as correntes que prendiam Pedro se desfaziam como a névoa da manhã. O apóstolo, inicialmente confuso e incrédulo, sentiu o coração pulsar com a esperança renovada. Ele obedeceu ao chamado, e em cada passo em direção à liberdade, experimentou a manifestação do poder de Deus que transforma desespero em esperança. Pedro atravessou os corredores da prisão, e as grandes portas se abriram diante dele, como se fossem guardadas por um invisível braço de Deus. A cada passo, a certeza da presença divina ardia em seu coração. A liberdade estava ao seu alcance, mas, mais importante, um chamado maior estava sendo revelado diante dele. Com a aurora se aproximando, Pedro se dirigiu à casa de Maria, mãe de João Marcos, onde muitos crentes se reuniam para orar. O clamor ardente por sua proteção reverberava na atmosfera daquele lar. Assim que ele bateu à porta, um êxtase de incredulidade tomou conta de todos. Aqueles que oravam fervorosamente por sua segurança mal podiam acreditar que Deus havia respondido com um milagre. A murmuração de incredulidade transformou-se em alegria e louvor. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários. Qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Este momento de libertação era mais do que um simples milagre. Era uma afirmação do poder do Senhor, um lembrete do compromisso de Deus com seu povo. A transformação que Pedro experimentava não era apenas física, mas espiritual. Uma nova vida e um chamado vibrante. Cada crente presente ali refletia as profundezas da fé e as promessas de Deus. No entanto, enquanto a celebração se intensificava na casa de Maria, a sombra das autoridades romanas pairava sobre eles, e a certeza de desafios futuros se instalava no coração da comunidade. A fé e a esperança estavam prestes a serem testadas de uma forma que eles nunca haviam imaginado. Até onde o plano de Deus se desenrolaria, e que novas portas, antes intransponíveis, seriam abertas. O que mais ele revelaria através dessa história incrível de fé e libertação? Enquanto a luz do novo dia começava a iluminar Jerusalém, a alegria contagiava a casa de Maria. Os crentes, ainda atordoados pela visita inesperada de Pedro, envolviam-se em abraços e louvores,
suas vozes unindo-se em um hino de gratidão ao Altíssimo. Cada palavra de adoração era uma declaração de fé na soberania de Deus, um testemunho ao poder do Senhor que transforma cativeiros em libertação. Mas à medida que a comemoração avançava, a sombra do medo ainda pairava nas mentes dos que ali estavam. Pedro, percebendo a necessidade de urgentemente se afastar do lugar, falou em voz baixa, mas firme: Irmãos, não podemos permanecer aqui. O que é um milagre em meio à reiterada ameaça? O Senhor me libertou da prisão, mas as autoridades ainda me buscam. Enquanto falava, a lembrança dos guardas vigilantes e das possíveis represálias enviou um calafrio através do grupo. O temor da prisão e da perseguição ainda estava fresco em suas almas. Contudo, a fé estava renovada. Vamos orar, sugeriu Pedro, e antes que as vozes se calassem, a oração se elevou como incenso ao céu, clamando por coragem e proteção. Nesse fervor espiritual, uma palavra de profecia ressoou entre eles. Uma mulher chamada Débora levantou as mãos e exclamou: Assim diz o Senhor, nada nesta terra pode impedir o meu plano de ser cumprido. Ao meu povo, darei novos caminhos e segurança. As palavras de Débora ecoaram profundamente nos corações dos presentes. A promessa de um propósito divino, mesmo em meio a adversidades, acendeu uma nova luz de esperança. Pedro olhou nos olhos dos crentes e, sentindo a intensidade do momento, declarou: Se o Senhor abriu as portas da prisão para mim, Ele também abrirá portas para todos nós enquanto caminharmos em fé. Enquanto eles se preparavam para partir, um novo desafio surgiu. No campo, um soldado se aproximou, um guerreiro romano com armadura reluzente, erguendo seu braço como se tivesse notícias urgentes. O grupo parou, corações acelerando, imaginando o que agora poderia acontecer. Era um emissário da opressão, um porta-voz do medo. O soldado, no entanto, não trazia a condenação que esperavam. Ele se apresentava como um centurião, e seu olhar não carregava hostilidade, mas confusão e questionamento. Pedro, eu ouvi histórias sobre você e seu mestre, ele afirmou, a voz firme, mas com uma fraqueza não usual. Dizem que vocês curam, que trazem vida aos mortos, e eu me pergunto, pode a fé em um homem trazer cura ao meu filho, que está à beira da morte? A comunidade, ainda em estado de alerta, hesitou por um momento. Pedro, discernindo a providência divina nas palavras do centurião, sentiu um chamado que o empurrou a agir. A cura do seu filho não está distante. O poder de Deus é real. Vá para sua casa e creia. Seu filho viverá. A resposta do soldado fez a fé da comunidade crescer ainda mais. No entanto, um medo silencioso ainda pairava no ar, pois a ação de Pedro poderia atrair a ira dos governantes. Enquanto o centurião partia, Pedro sentiu que o plano de Deus se estendia além do que ele poderia imaginar. Não era apenas sobre sua própria libertação, mas sobre o que vinha a seguir. Um testemunho ainda maior. Cuidado, irmãos, disse Pedro virando-se para os crentes. Fomos chamados para mais do que apenas nossa segurança. Somos instrumentos de transformação. O Senhor nos levará por caminhos desconhecidos, mas devemos estar prontos para seguir. Assim, entraram em oração mais uma vez com seus corações batendo em uníssono, pedindo por coragem, sabedoria e proteção nas mudanças que estavam por vir. E assim, enquanto a comunidade se unia em uma visão conjunta, um novo plano divino começava a se desenrolar. Mas o que eles não sabiam era que as verdadeiras portas da fé estavam prestes a se abrir, revelando um caminho que mudaria para sempre o destino da nação. Enquanto as horas do dia se estendiam, as sombras começavam a se alongar sob a luz inclemente do sol de Jerusalém. O grupo de crentes, reunido no interior da casa de Maria, ainda vibrava com a presença de Pedro, mas o ambiente pulsava com uma mistura de ansioso temor e crescente expectativa. O que poderia acontecer agora? A libertação de Pedro não era apenas uma vitória pessoal.
Era o sinal de que algo grandioso estava por vir. Pedro começou a falar novamente, levantando sua voz para cortar o silêncio. Queridos irmãos, assim como estivemos reunidos em oração e adoração, devemos nos preparar para a ação. A cidade não nos espera de braços abertos, mas confiem, pois o Senhor nos conduzirá. Está escrito em Isaías 43:16. Assim diz o Senhor, que abre um caminho no mar e uma vereda nas águas impetuosas. Estávamos presos, mas ele abriu a porta, e agora somos chamados a marchar em fé. Nesse momento, uma mulher, conhecida por todos como Ana, levantou-se e, com uma voz cheia de fervor, exclamou: Pedro, o centurião não é o único que precisa do toque de Deus, nós também. Estamos ansiosos por mais de sua presença. O que devemos fazer agora? Pedro, percebendo a intensidade na pergunta de Ana, respirou fundo e disse: Devemos nos espalhar. É tempo de testemunhar. A cura do filho do centurião é uma porta, mas há muitas mais. A salvação e a transformação são para todos, e precisamos ir onde o Senhor nos enviar. Como diz em Marcos 16:15, Ide por todo o mundo, e pregai o evangelho a toda criatura. Enquanto as palavras de Pedro se filtravam nos corações dos presentes, um murmúrio de determinação se espalhou pelo grupo. Não podiam ignorar o que o Senhor havia feito. E assim, começaram a traçar planos. Cada um pegou para si um papel e uma pena, escrevendo onde sentiam que sua fiel marcha deveria levá-los. Entretanto, uma nuvem escura cruzou o céu, repentinamente, como que para lembrar a todos da realidade do perigo que os cercava. A perseguição estava à espreita, e a cidade ainda era um lugar de avivamento e tensão. Um dos crentes, Tiago, fez uma pausa em sua tarefa e disse: Irmãos, não estamos apenas saindo em fé, mas também em meio a temor. A lâmpada acesa atrai a atenção, e não só do Senhor, mas também de nossos perseguidores. O que faremos se formos descobertos? Pedro olhou para Tiago, e em seus olhos havia uma luz. Precisamos nos lembrar de quem somos. O próprio Senhor disse que somos a luz do mundo. Mateus 5,14. Mesmo cercados por trevas, a luz não pode ser escondida. Ao fazermos isso, podemos ser perseguidos, mas também seremos testemunhas de sua glória. E essa é uma honra. O grupo, agora com esperança renovada, decidiu que partiriam em grupos menores. Galileus, judeus e gentios, todos unidos por um propósito comum: levar a mensagem do Evangelho. Com suas caminhadas se iniciando, um vento suave começou a soprar, como um lembrete da presença de Deus. Os corações batendo em unidade eram como um tambor que ressoava por toda Jerusalém, ecoando a promessa de Deus de que nada poderia impedir seus planos. No entanto, enquanto cada grupo saía em direção a seu destino, um homem misterioso observava de longe. Suas vestes eram escuras e seu olhar penetrante. Era um fariseu, cujos ouvidos tinham captado os rumores sobre a ressurreição daquele que havia sido crucificado. E agora a inquietação em seu coração refletia seu desejo de silenciar a mensagem do Messias. Não permitirei que essa nova fé se alastre, murmurou para consigo mesmo. E assim, enquanto a cidade de Jerusalém se movia, uma batalha invisível começava a ser travada. A luz da fé se espalharia, mas cada passo dado também chamaria a atenção das trevas. O plano soberano de Deus estava em plena execução, e a transformação da nação dependia da coragem de um pequeno grupo de crentes dispostos a enfrentar desafios inexplicáveis. Ainda não havia completado o que se prometia, mas a história estava apenas começando. O que o futuro reservava para Pedro e seus irmãos? O eco da dúvida permanecia, mas a certeza da providência divina também crescia. E assim, um novo desdobramento do plano de Deus aguardava pelo desvendamento em meio ao tumulto. O vento que soprava em Jerusalém parecia carregar não apenas a poeira das ruas, mas também os sussurros de corações aflitos e ansiosos. Enquanto os grupos de crentes se espalhavam pela cidade,
Pedro liderava um pequeno grupo que caminhava em direção ao templo. A luz da manhã começava a iluminar os rostos cansados, mas resolutos, de seus companheiros. Ele levantou a voz. Não temos apenas uma missão, mas um chamado divino. Em Mateus 28:20, o Senhor prometeu: E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. A cada passo, o espírito de Pedro ardia em fogo. Sabia que a cidade estava cheia de dificuldades e que a oposição era uma certeza. No entanto, ele também tinha a certeza do poder de Deus. Devemos nos alimentar do pão da vida, irmãos. Somente Ele pode nos sustentar em tempos de prova, continuou Pedro, permitindo que a palavra de Deus o guiasse. Enquanto isso, em outro canto da cidade, Ana caminhava ao lado de Estevão e Filipe, seus olhos brilhando com um propósito transformador. Sabe o que eu sinto? Disse Ana com fervor. Sinto como se estivéssemos entrando em um tempo de colheita. A tempestade pode estar se formando, mas agora é quando o Senhor faz brotar o novo. Temos que ser ousados. Nas ruelas, no meio da multidão, as vozes de Samuel e outros crentes ecoavam, contando histórias de transformação e cura. O poder do Evangelho ressoava forte, e novos ouvintes se aglomeravam, atraídos pelo som que rompia com a monotonia da vida cotidiana. Olhem, um dos ouvintes exclamou. Eles falam com uma coragem que nunca vi antes. Que é isso que eles têm? A multidão começou a se agitar. Entretanto, não muito longe dali, o fariseu, igual a uma sombra ameaçadora, seguia os passos dos crentes. Seu coração se enchia de indignação. Esses hereges não sabem o que lhes espera, murmurou, intensificando sua busca por informações que lhe garantissem um meio de silenciar a mensagem de salvação. Uma ideia nova começou a crescer em sua mente. Se ele conseguisse um aliado entre as autoridades romanas, poderia dar um golpe decisivo naquela nova fé que se espalhava como fogo. Ao mesmo tempo, os discípulos, conscientes de sua fragilidade frente à crescente oposição, decidiam se reunir. Quando chegaram a uma pequena praça, encontraram outros crentes. A união era palpável e eles começaram a orar juntos. Nosso Deus que nos guarda, dá-nos ousadia. Pediram em uníssono. Que possamos falar com coragem e sem medo. Mas as nuvens no horizonte estavam se acumulando. E um outro homem observava de longe. Era João, que até então permanecerá em silêncio, esperando. Ele conhecia o potencial que existia no seio daquele grupo. Pedro, disse ele com sabedoria, não devemos esquecer que estamos em um campo de batalha espiritual. A batalha que travamos não é apenas contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Precisamos nos revestir da armadura de Deus. Pedro assentiu, e no coração fez uma oração silenciosa, invocando a proteção do Senhor. Mal sabia ele que seus passos estavam sendo guiados para um encontro divino. Apenas um milagre pode mudar o curso desta cidade, e o Senhor já preparou o caminho, pensou, enquanto uma onda de paz começava a preencher seu coração. À medida que o dia avançava, sinais começaram a surgir. Uma mulher cega, ouvindo as vozes dos discípulos, clamou do fundo da rua: Filhos de Davi, tende misericórdia de mim. As palavras dela ecoaram, chamando a atenção de todos. O grupo parou, e Pedro, tomando a iniciativa, se dirigiu a ela. O que queres que eu te faça? Perguntou, lembrando das palavras do mestre. A mulher respondeu, cheia de fé: Eu quero ver. E naquele momento, a atmosfera se encheu de eletricidade espiritual. O que esses crentes não sabiam era que, enquanto a fé se encontrava em ação, a transformação prometida pela soberania de Deus estava prestes a ser revelada. No fundo, o plano de Deus estava sendo revelado em camadas. E mais uma vez, os corações eram testados. O que aconteceria quando milagres começassem a fluir? Seriam capazes de suportar a onda de oposição que logo se apresentaria? Um novo capítulo se abria diante de todos, e a expectativa crescente deixava um ar de mistério no ar. Como disse Paulo em Filipenses 1:6,
Estou certo de que aquele que começou a boa obra em vós, a completará até o dia de Cristo Jesus. Os crentes avançavam, não apenas como um grupo, mas como um exército da luz, prontos para enfrentar a escuridão que se aproximava, sabendo que a soberania divina os acompanhava na jornada. A manhã em Jerusalém amanheceu com um pressentimento celestial, enquanto os crentes se reuniam em torno da mulher, cuja voz ecoava em meio à agitação da multidão. Pedro, ao seu lado, sentiu que o Espírito Santo estava prestes a mover-se de maneira poderosa. Com um olhar firme ele disse: "Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda." A multidão retinha a respiração, a expectativa palpável no ar. Assim que Pedro fez a declaração, um silêncio sepulcral dominou o lugar. A mulher, ainda ajoelhada, levantou a cabeça, suas pupilas cintilando com a centelha da esperança. E naquele instante, um milagre ocorreu. Ela se levantou, seus olhos agora brilhando com clareza, como se um véu tivesse sido retirado. Gritos de assombro e alegria se espalharam como fogo entre os presentes. O milagre não apenas transformou a vida da mulher, mas também revolucionou a compreensão de muitos a respeito do poder que emanava de Cristo. Enquanto a euforia da multidão crescia, um grupo de líderes religiosos, observando das sombras, começou a se agitar. Uma onda de temor e ciúme percorria seus corações endurecidos. "Esse Jesus de Nazaré", sussurrou um dos fariseus, "ele não pode continuar a inspirar tais heresias. Precisamos agir antes que outros sejam levados por essa ilusão." Com a determinação de destruir aquilo que não compreendiam, os fariseus se dirigiram às autoridades para tecer um plano que iria silenciar a mensagem. No meio da celebração, Pedro e João, agora cercados por uma multidão que clamava por ensinamentos, reconheciam que a luta espiritual era apenas o começo. Pedro ergueu a voz novamente: "Irmãos, não se alegrem apenas pelo que testemunharam. A verdadeira alegria vem do conhecimento de que estamos sendo usados como vasos para glorificar o Senhor." Ana, completamente envolvida pela atmosfera de fé, sentiu uma energia crescente. "É hora de darmos testemunho", disse ela com fervor. "Mal podemos guardar este tesouro só para nós. Há muitos ainda cegos nesta cidade que precisam ver." Estevão e Filipe concordaram, e juntos começaram a compartilhar o evangelho com ardor, suas vozes se elevando sobre o clamor da multidão, proclamando as boas novas de Cristo crucificado e ressuscitado. Enquanto isso, a tensão aumentava nas linhas das autoridades, e um sentimento sombrio enchia o ar. Os fariseus, aliados aos escribas, decidiram convocar uma reunião secreta, onde determinariam as ações necessárias para erradicar a influência dos discípulos. O líder fariseu olhou para os outros e afirmou: "Este é o tempo de agir. Precisamos mostrar a força da lei. Se precisarmos de uma prisão, que assim seja." As nuvens de opressão estavam se formando, e a certeza da luta espiritual se tornava cada vez mais evidente. Pedro e seus companheiros, inteiros em propósito, não sabiam que uma tempestade se aproximava, uma oposição que testaria não apenas sua coragem, mas a própria essência de sua fé. Do outro lado da cidade, o Senhor estava tecido em um plano que ainda não era visível aos olhos dos homens. Um homem respeitado, conhecido por sua sabedoria e compaixão, sentava-se em seu escritório, contemplando a comoção que tomava conta de Jerusalém. Gamaliel, o mestre dos mestres, perguntou-se em silêncio: poderia haver algo divino neste movimento? E se eles estiverem certos? É uma questão que deve ser considerada. A tensão estava no auge, e as portas da provação começavam a se abrir. Pedro, agora consciente da crescente escuridão ao redor, reuniu todos em um córner do templo e afirmou: nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. A vitória pertence ao Senhor. Estamos prontos para enfrentar o que vier, pois sabemos que Ele nos colocou neste caminho por um propósito maior. E enquanto os crentes se uniam em clamor e adoração, uma nova revelação começava a emergir. Mas o que virá depois do milagre? A batalha pela alma de Jerusalém
só estava começando, e sobre todos eles estava a promessa de que, ao final, toda língua confessaria que Jesus Cristo é o Senhor. Enquanto distintas correntes de pensamentos se mesclavam, o plano soberano de Deus se desenrolava, oculto, em camadas mais profundas do que podiam imaginar. Assim, a história se intensificava, e o que estava por trás da cortina da realidade espiritual anunciava um desfecho que poderia mudar não apenas Jerusalém, mas o mundo. Afinal, o confronto entre luz e trevas se aproximava, e Deus, em sua soberania, estava prestes a revelar os mistérios que muitos ainda não podiam compreender. Os dias seguintes se desenrolaram em um clima carregado de expectativa e opressão. A cidade de Jerusalém estava em agitação contínua, e a notícia do milagre operado em nome de Jesus se espalhou como um eco vibrante através das ruas, atraindo tanto curiosos quanto opositores. Cada esquina trazia um murmúrio, uma nova voz que se erguia em adoração ou crítica. Pedro, agora um porta-voz audacioso do Evangelho, caminhava entre os grupos, orando e pregando com fervor. Ele e os apóstolos viam a resposta à sua tarefa apostólica em Atos 1:8, onde o Senhor prometera que seriam seus testemunhos em toda Jerusalém e até os confins da terra. Mas a sombra da perseguição se estendia por sobre eles, como um manto escuro que ameaça cobrir o brilho da luz que traziam. Em meio a essa turbulência, o Sinédrio, em sua incessante busca por silenciar a mensagem de Cristo, convocou Pedro e João. Enquanto as portas do grande conselho se fechavam atrás deles, um silêncio pesado envolveu a sala. Os sacerdotes, com rostos endurecidos, perguntaram: "Com que poder ou em nome de quem fizestes isto?" Atos 4:7. Pedro, repleto do Espírito Santo, olhou-os diretamente nos olhos e declarou: "Se estamos sendo questionados hoje a respeito do benefício feito a um homem enfermo, e pelo poder de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes, e Deus ressuscitou dos mortos, pelo meio deste homem está inteiro diante de vós." A firmeza das palavras de Pedro ecoou no templo, causando um impacto visível entre os membros do Sinédrio. Aqueles que antes sustentavam a fé hesitante, agora sentiam o peso da convicção. Como foi profetizado através de Isaías 59:19, a luz da verdade iluminava até mesmo os corações mais obscurecidos. Mas, ao invés de abraçar essa clareza, os líderes religiosos se uniram em um plano de repressão. Eles ordenaram que os apóstolos não falassem mais no nome de Jesus. Assim que Pedro e João deixaram a câmara, uma mistura de temor e alegria tomou conta deles. Ao retornarem aos seus irmãos, contaram tudo o que havia acontecido, e juntos, levantaram suas vozes em oração. "Senhor, considera as ameaças deles, e dá aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra." Atos 4:29. A chacoalhada da fundação do local em que estavam orando indicou a presença do Senhor e a certeza de que Ele estava com eles em meio à tribulação. Naquela noite, sob o manto da escuridão, as estrelas brilhavam intensamente no céu, mas havia uma outra luz no coração da comunidade: a esperança de que o mesmo poder que ressuscitou Jesus também os sustentaria e os encorajaria nas lutas à frente. Enquanto isso, Gamaliel, em sua sabedoria, ponderava sobre as palavras e ações dos discípulos. Ele se levantou no sinédrio e, com uma voz grave, recomendou cautela. Se este plano ou esta obra é dos homens, certamente se desvanecerá, mas se é de Deus, não podereis desfazê-lo, para que não aconteça que vocês se acham lutando contra Deus. Atos 5, 38-39. Sua advertência reverberou nas mentes dos presentes, semeando o conceito de que algo grandioso poderia estar em movimento, além do controle humano. A tensão estava ao máximo. Pedro e João eram vistos como leões soltos, que agora, apesar das ameaças, se preparavam para abrir suas bocas e proclamar a verdade. A cada dia, mais e mais pessoas se uniam ao caminho, e a pergunta que ecoava nas ruas tornava-se clara:
Quem é este que transforma vidas e traz esperança? E numa noite em que a lua iluminava a cidade como um farol, os apóstolos, determinados a obedecer à ordem de Deus, se reuniram novamente. A oração fervorosa se tornou um clamor por coragem e pela revelação do plano divino. Ao abrirem os corações ao Senhor, souberam que suas vidas agora eram parte de algo infinitamente maior, algo que se entrelaçava nas promessas eternas de Deus. O que nos reserva amanhã? Qual será o desfecho desta luta? Questionavam uns aos outros na expectativa. E assim, com o coração palpitante, eles perceberam. A vitória não era apenas sobre a opressão do Sinédrio, mas sobre um império espiritual que buscava controlar a humanidade. O plano soberano de Deus, escondido nas sombras, se tornava mais claro, revelando que a luz daquela nova aliança não poderia ser abafada. Enquanto as primeiras luzes da manhã brilhavam no horizonte e a cidade despertava para um novo dia, a certeza dentro deles apenas crescia. Um milagre não era apenas uma exibição de poder. Ele trazia uma transformação radical. Mas estava por vir algo ainda mais inesperado. Algo que revelaria como Deus estava operando, mesmo nas circunstâncias mais complicadas e sombrias. Assim, a história de ação e fé continuava, e todos se perguntavam: qual será o próximo passo do Senhor? Os dias se passaram, e a agitação em Jerusalém se intensificou. Os apóstolos, imbuídos de coragem e fervor, continuaram a pregar em meio a olhares desconfiados e murmúrios traiçoeiros. A cidade, dividida, testemunhava estes homens sem medo, que falavam do Cristo crucificado e ressuscitado. A nova aliança, como uma onda crescente, invadia as consciências e moldava os corações. Naquele instante, uma nova repercussão disseminou-se entre o povo. Havia um lamento entre os que ainda se opunham ao Evangelho. Os sacerdotes e oficiais da lei, consumidos pelo desespero, traçaram planos ardilosos para desmantelar o crescimento da seita que estava sendo conhecida como o Caminho. Após deliberarem, decidiram agir. Enquanto os apóstolos se reuniam em orações fervorosas, de repente, bateram à porta. As vozes do lado de fora se tornaram seguras, rigorosamente firmes. Enviados do Sinédrio, armados não apenas de ordens, mas de um fervor perigoso. Quando Pedro abriu a porta, sua expressão de confiança se intensificou ao ver a multidão de soldados. Pedro e João, venham conosco, ordenou um dos oficiais. O conselho os convocou uma vez mais, e desta vez, as consequências não serão leves. Assim, os apóstolos foram levados aos pés do grande conselho, onde as vozes da autoridade relutavam em se calar diante da ousadia da nova fé. A sala, agora tensa e reverberante, estava repleta de rostos endurecidos e corações endurecidos, olhos que só enxergavam a ameaça. É preciso que nos digam com que poder ou em nome de quem fazeis estas coisas? Questionou o sumo sacerdote, sua voz carregada de indignação. O espírito de Pedro não vacilou. Se estamos sendo julgados hoje pelo bem que foi feito a um homem enfermo, e por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, que vós crucificastes e Deus ressuscitou, então saibam que é por este nome que ele está de pé diante de vós curado. Atos 4:10. Com essas palavras, um silêncio ensurdecedor tomou conta da sala. O espírito de deposição se exaltava contra um retorno à esperança. Os membros do Sinédrio, boquiabertos, trocavam olhares de espanto e confusão, percebendo que aquele povo simples estava repleto de poder. E então, um jovem, um fariseu que havia se tornado conhecido pela astúcia de suas palavras, levantou-se nas sombras. Deixe-me falar, disse Gamaliel, com a suavidade de um mestre. Tomai cuidado com o que fareis. Se esta obra for dos homens, não resistirá. Mas se é de Deus, não conseguireis destruí-los, pois estareis a lutar contra o próprio Deus. Atos 5:38-39. Assim, após um consenso tumultuado, os apóstolos foram liberados, mas com advertências severas. Pedro e João saíram,
vibrando não de medo, mas de alegria, por serem considerados dignos de sofrer afrontas pelo nome de Jesus. Atos 5:41. O caminho adiante estava marcado por desafios, mas também por um poder inigualável. À medida que se reuniam novamente, seus olhares tinham um brilho diferente. Não se tratava apenas de lutar contra opressões, mas de uma esperança ainda maior se revelando. Irmãos, disse Pedro, não é apenas a nossa luta. É a luta de todos os que desejam o verdadeiro reino. O que o Senhor começou a suscitar entre eles não se tratava somente de orações ou palavras eloquentes, mas de um mover poderoso que transformaria a própria essência do ser humano. O futuro trazia consigo vislumbres de um espírito avivador, um fogo que queimaria intensamente. Quando, naquela noite serena, olhares se encontraram e orações foram elevadas, uma certeza pairava no ar. Algo estava prestes a eclodir. Algo que mudaria não apenas Jerusalém, mas toda a nação. E como um sussurro, quando o dia amanhecer, o mundo verá a glória do Senhor manifesta através de nós. E assim, entre preces e promessas, eles não podiam deixar de se perguntar: qual seria a manifestação do poder de Deus em nosso meio? O plano soberano do Senhor estava à beira de ser revelado, prestes a desvelar um novo capítulo na história da salvação. Os apóstolos se reuniram em um cenáculo, a atmosfera carregada de expectativa e fervor. As paredes daquele local sagrado pareciam pulsar com a energia das promessas divinas. Enquanto falavam e oravam, lembravam-se das palavras do Senhor antes de sua ascensão. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Atos 1:8. Esta promessa ressoava em seus corações, e a certeza de que a manifestação do Espírito estava se aproximando criava um entusiasmo contagiante. A noite avançava, e as lâmpadas tremulavam, lançando sombras dançantes. A comunhão entre eles era palpável. Cada testemunho sobre as maravilhas de Deus nas vidas dos doentes e oclamados pela cura aquecia suas almas. A visão da multiplicação de pães e peixes ainda permeava suas memórias. A abundância do céu refletia-se no agir do Senhor sobre eles. O Espírito Santo parecia quase tangível, como um vento suave, sussurrando promessas de transformação. Então, um movimento repentino rompeu a serenidade. O som de passos apressados ecoou na entrada do cenáculo. Era Tiago, o irmão do Senhor, com um semblante pálido e um olhar que denunciava a urgência. Irmãos, há um clamor crescente entre o povo. Muitos têm se ferido em busca do que prometem ser as respostas, mas sem sucesso. Alguns têm até se voltado contra nós, em um fervor que se tornou violento. Pedro, com a voz firme, respondeu: não temamos as ameaças, pois é em meio à tribulação que o poder de Deus se manifesta. A nossa missão é maior do que o medo, é um chamado à fé. Os apóstolos se uniram em oração, clamando a Deus por sabedoria e proteção. Naquela noite, enquanto a tensão aumentava, algo sobrenatural se preparava nos céus. Com um rugir como de vento impetuoso, uma presença celestial envolveu o cenáculo. As janelas tremiam e cada coração ali presente bater pulsando mais forte. Era o cumprimento da promessa do Senhor. E quando o dia começou a despontar, a luz do sol irradiou-se, e línguas como de fogo desceram sobre eles. O Espírito Santo havia chegado, e a coragem que antes havia sido pedida em oração, agora pulsava dentro de cada um como um fogo ardente. Eles começaram a falar em outras línguas, proclamando as maravilhas de Deus em diferentes dialetos, como um eco, como um chamado divino que reverberava sobre toda Jerusalém. As multidões, atraídas pelo estrondo, se aglomeraram em volta do cenáculo. Judeus de todas as partes estavam perplexos, ouvindo a glorificação de Deus em suas próprias línguas. O que significa isso? Questionava a multidão, pondo em dúvida a razão pela qual aqueles homens simples falavam com tanta eloquência. As palavras de Pedro, repletas da unção do Espírito, não tardaram a fluir como um ribeirão.
Homens de Israel, começou Pedro, ouvi esta mensagem. Jesus, o Nazareno, foi verificado entre vós por milagres, e vós o crucificastes. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e é por ele que hoje vos falo. Atos 2, 22, 23. O poder da sua palavra, agora acompanhada da verdade do Espírito Santo, penetrava nos corações, como uma flecha afiada. No entanto, na escuridão de seus corações endurecidos, os sacerdotes e fariseus, sabedores de que aquele movimento não poderia ser silenciado, se reuniram para arquitetar planos de desestabilização. Este culto aos cristãos precisa ser contido antes que a nação toda se agite, disse um dos oficiais, com um semblante de desespero. O plano maligno de cercar os pregadores de Cristo começava a se traçar nas sombras. Enquanto isso, Pedro se voltava para os que o escutavam, e uma convicção incendiava seu ser. O Senhor está fazendo tudo novo, e aqueles que creem em seu nome receberão o dom do Espírito Santo. Atos 2:38. As perguntas fervilhavam na mente da multidão, e o próprio céu parecia atento ao que se desdobrava. O plano soberano de Deus que entrelaçava a morte e ressurreição de Cristo com a vinda do Espírito Santo se revelava em cada palavra, em cada ato. O mistério da redenção pulsava entre os homens, e a cada segundo, uma nova luz brilhava na esperança de uma eternidade transformada. Qual seria o desfecho daquele dia? O futuro estava prestes a se desvelar diante da promessa divina. Enquanto a multidão se aglomerava em torno do cenáculo, a confusão se mesclava à admiração e ao temor. Das janelas abertas, os sons da adoração e também do questionamento ecoavam pelas ruas de Jerusalém. A cidade, que há pouco conhecera o clamor de um homem crucificado, agora era invadida por um fervor renovado. As palavras de Pedro, cheias do poder do Espírito Santo, reverberavam no ar pesado de indecisão e espanto. Como é que cada um de nós ouve na sua própria língua materna? Questionavam os presentes, enquanto se perguntavam se o que estava diante deles não passava de um sonho. Alguns, desdenhosos, se atreviam a afirmar que os apóstolos estavam embriagados. Pedro então alçou a voz com uma autoridade resplandecente que capturou a atenção de toda a população. Não é o que pensais. É apenas a 3ª hora do dia. Mas como foi dito pelo profeta Joel: e nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Atos 2:15 e 17. O coração de Pedro ardia com os mesmos sentimentos que antes o afligiam. A lembrança da traição, do medo e da fuga que marcaram sua vida antes da ressurreição era agora substituída por uma convicção inabalável. O tempo de dúvida tinha passado, e a luz da verdade brilhava intensamente através de sua própria transformação. Os olhos da multidão estavam fixos nele, enquanto os sinais do céu eram autenticados na terra. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2:38. Ele falava não apenas com palavras, mas com a força de um testemunho vivo, refletindo a certeza que havia brotado em seu interior. Em algum lugar nas sombras, os líderes religiosos, enfurecidos com a tirania do espírito de liberdade que nascia entre o povo, deliberavam. Precisamos agir rapidamente. Um fariseu exclamou, seu rosto marcado pela ira. Este movimento ignóbil pode arrastar uma multidão de seguidores ao engano. Precisamos sufocar essa influência radical antes que outro levante se forme. Enquanto isso, a conversão ocorria em massa. Homens e mulheres com lágrimas nos olhos ouviam a mensagem com avidez. Cortados em seus corações, muitos clamavam: que faremos, irmãos? E Pedro, de coração e mente iluminados, respondeu com convicção: salvai-vos desta geração perversa. Atos 2:40. Era um chamado não apenas à salvação, mas à ação. O impacto da pregação ressoou longe, e a continuidade do desdobramento dessa história divina começou a tomar forma.
Mais de 3.000 almas foram acrescentadas à igreja, e a cidade se tornava um campo fértil para a colheita do Evangelho. Havia milagres, sinais e maravilhas, e a fé se alastrava como um fogo que queimava em cada coração. A transformação era palpável, mas nas esquinas da cidade ainda havia murmúrios, alguns indagando sobre o que faria Deus a seguir. Os apóstolos se reuniam com ousadia, dividindo o pão e orando juntos, a comunhão se aprofundando. Mas a realidade do plano maligno que se gestava continuava à espreita nas sombras. A comunidade, agora unida pelo Espírito, enfrentava não apenas a tentação da divisão, mas a opressão de uma elite que se via ameaçada. Entre os discípulos, um temor insidioso começava a brotar. O que acontecerá quando a fúria dos líderes religiosos se voltar contra eles? O céu que antes parecia cheio de promessas, agora trazia um silêncio misterioso, como que aguardando um desfecho que ainda não se revelara. E assim, enquanto o povo se entregava à transformação, um novo questionamento ecoava no ar. Até onde chegaria a resistência do inimigo? As portas estavam abertas ao novo, mas o poder do mal espreitava em cada esquina, pronto para se manifestar. O que mais Deus traria à luz neste plano soberano? Mistério insondável que tecia a história da redenção humana. A resposta estava prestes a ser desvelada, como um convite divino a todos que se atreveriam a acreditar. Os dias em Jerusalém giravam em torno da nova luz que brilhava sobre a cidade, manifestando mudanças profundas nas vidas de todos. O movimento que começou com um simples grupo de crentes, agora havia se transformado em uma poderosa corrente de fé. A cada dia, mais pessoas foram se unindo aos apóstolos, e a mensagem de esperança e salvação se espalhava como um perfume doce, atraindo almas sedentas pela verdade. Entretanto, o que era normalmente um momento de celebração, estava agora tingido pela crescente inquietação. Os líderes religiosos, ressentidos e preocupados com a influência dos apóstolos, começaram a orquestrar uma resistência firme. O Sinédrio, em sua busca por controlar a narrativa, decidiu criar um plano de repressão que apagara os ecos da nova mensagem da fé. Os olhares dos líderes estavam fixos em Pedro e João, cujas vozes ecoavam poder e ousadia. E assim, em uma noite tempestuosa, enquanto o céu se enchia de nuvens escuras, os apóstolos foram novamente convocados ao conselho. A atmosfera no tribunal estava carregada, cheia de uma tensão palpável. O grande sacerdote se levantou, e sua voz reverberou pela sala quando ele questionou: "Por que persistis em ensinar neste nome? Não vos ordenamos que não falasseis mais sobre ele?" Atos 5:28. Pedro, sentindo a presença de Deus ao seu redor, respondeu com fervor: "É necessário obedecer a Deus antes que aos homens." Atos 5:29. O espírito por trás de suas palavras era indomável, e a fé ressoava em cada coração que estava ali presente. Os membros do Sinédrio puderam ver a transformação que há pouco tempo estava oculta, sob a sombra do medo. Um dos membros mais respeitados, Gamaliel, levantou-se, buscando aproximar-se da situação com cautela. "Se a obra for de homens, não sobreviverá, mas se for de Deus, não podereis anulá-la." Atos 5:38. Lembrou ele com um tom grave. Isso ofereceu uma breve pausa para os líderes do Sinédrio, refletindo sobre o que estava realmente em jogo. Não apenas suas posições de poder, mas uma batalha mais profunda que transcendeu a visível. Após longa deliberação, o conselho decidiu que Pedro e João deveriam ser açoitados antes de serem liberados. Sem recuar, os apóstolos saíram do Sinédrio, dançando de alegria, pois foram considerados dignos de sofrer pelo nome de Jesus. Atos 5:41. A determinação em seus corações ardia mais intenso do que nunca. "Se o Senhor permite que nos provem, é porque temos uma missão a cumprir", afirmou Pedro, sua voz ecoando uma convicção inabalável. Naquela mesma noite os apóstolos se reuniram novamente com a comunidade. O seu espírito estava em alta, e eles começaram a clamar juntos em oração: "Senhor,
Olha para as ameaças deles e concede a teus servos que falem a tua palavra com toda ousadia. Atos 4:29. Suplicavam ao Criador que tinha se revelado a eles em milhares de formas. O poder do Espírito Santo invocava aquela sala, e uma nova ousadia começava a queimar em seus corações. E no dias seguintes, a obra maravilhosa de Deus se manifestava ainda mais, com sinais, prodígios e maravilhas. As portas da fé estavam escancaradas, e não havia nada que os pudesse deter. O entusiasmo aumentava, e os apóstolos continuavam a pregar nas sinagogas e nas ruas, trazendo os necessitados para a libertação. Entretanto, um ambiente inquietante ainda pairava sobre Jerusalém. À medida que as multidões se juntavam, o sinédrio se tornava mais astuto em seus métodos. Os fariseus, enredados em suas armadilhas, buscavam denunciá-los, lançando mãos de ardilosas acusações. "O que eles não sabem", murmurou um dos fariseus, "é que vamos encontrar um modo de silenciar esse clamor." Enquanto isso, uma sombra se lançava sobre a comunidade. Uma figura conhecida, chamada Ananias, manifestou-se como um traidor não esperado. Por trás das portas fechadas, em um sussurro sombrio, ele conspirou contra os apóstolos, planejando expor suas fraquezas. Portanto, em um momento de profunda vulnerabilidade, a última coisa que os apóstolos esperavam era um ataque de dentro. O que nem os fariseus saberiam era que, enquanto tentavam obstruir a verdade, algo ainda mais maravilhoso estava se desenvolvendo em meio à adversidade. Pedro, João e os demais estavam prestes a descobrir que as provas na vida muitas vezes pavimentam o caminho para a manifestação do plano soberano de Deus. À medida que as vozes de adoração ecoavam pela cidade, a emoção misturada à fraqueza do homem se tornava um campo fértil para cada dificuldade. Mas o que eles não previam, refletia Pedro enquanto orava, é que em meio à dor e à luta, a verdadeira natureza do poder de Deus se manifesta, alcançando até as profundas sombras. O que virá a seguir poderá mudar tudo. Assim, diante de uma comunidade fervorosa e energizada, com corações incendiados de fé e determinação, o futuro continuava a se desenrolar com mistério e expectativa. O próximo passo de Deus estava prestes a iluminar a cidade e a fazer com que as próprias fundações daquelas vidas tremessem sob o impacto da verdadeira liberdade.